E agora a gente entra no condicional se e então. Lembra bem que o se e então é só uma setinha, tá bom? O bicondicional vai ser duas setas. Mas a gente está no condicional. Então preste bem atenção que esse daqui eu acredito ser o mais complicado. Mas eu tenho um macete para te passar. Da mesma forma que eu te ensinei lá o do e só exige verdade, a gente vai passar um macetinho aqui para essa situação. Mas vamos ao exemplo real para a gente aplicar aqui em nossa tabela verdade. Se William nasceu em João Pessoa, olha só, o se, então a proposição é essa daqui, ó. Então, William é paraibano. Então a gente vai julgar aqui, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui for verdade, isso aqui for F, isso aqui for V. Enfim, vamos colocar todas as possibilidades agora em nossa tabela verdade. Como é que a gente faz isso? Primeiro V, depois F, depois F. Depois a gente alterna V, F, V, F. O P aqui sendo como se e o Q aqui sendo como então, tá bom? O restante da palavra aqui, ó. E aqui a gente tem o condicional se então. Vou só ajeitar isso aqui. Agora sim a gente vai estar respondendo essas questões, né? Então vamos lá. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo também for verdadeiro, a gente vai ter a P condicional de que? Então, ó, se o William nasceu em João Pessoa, verdade. Então o William é paraibano. Obviamente, se a primeira for verdade e a segunda também, se a pessoa nasce em João Pessoa, então é paraibano. Então, V mais V, quando a gente fala em condicional, a gente tem resultado lógico verdadeiro. Na segunda, a gente tem a opção, ó, verdade a primeira. William nasceu em João Pessoa, então William não é paraibano aqui, ó, o falso. Tem possibilidade de William nascer em João Pessoa e não ser paraibano? Claro que não, galera. Essa pessoa nasce em João Pessoa, a pessoa obrigatoriamente já é paraibano também. Então essa opção aqui é falsa. Vamos agora para a próxima. Se o William não nasceu em João Pessoa, então o William é paraibano. Tem possibilidade, galera, ele não nascer em João Pessoa e ser paraibano? Claro que tem. Se ele nasceu, por exemplo, em Patos ou em Campina Grande, ele é paraibano. Então tem essa possibilidade, ó. É só comparar o F aqui, ó, você joga a negação. O William não nasceu em João Pessoa, né? Então o William é paraibano, que é o verdadeiro aqui, ó. Não nasceu em João Pessoa e paraibano, com certeza. Já a próxima é o FF. Se o William não nasceu em João Pessoa, então o William não é paraibano. Sim, galera, de certa forma sim. Se ele não nasceu em João Pessoa, então não é paraibano. Se ele nasceu, por exemplo, em qualquer cidade do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, ele não nasceu em João Pessoa e também não é paraibano. Então isso aqui tem valor lógico verdadeiro. Deu para entender? Você só vai pegar, aplicar de acordo com o valor da tabela que a gente já sabe aqui, ó. Se o William nasceu em João Pessoa, é verdadeiro. O William não nasceu, é falso. Se o William é paraibano, verdadeiro. O William não é paraibano, é falso. Aplicou a tabela verdade e a gente tem isso daqui, ó. Tem que decorar isso daqui. Porém, como eu te disse, ela é a mais complicada que tem. Porém, existe um macetezinho muito fácil de a gente entender, que eu vou te ensinar agora. Então, para a gente estar decorando essa situação do condicional se então, ele só vai ser falso apenas uma vez quando primeiro for verdadeiro e F for falso. As outras possibilidades todas são verdadeiras. Ou seja, se P ocorrer e Q não ocorrer, é que a gente tem um único valor lógico falso. E eu costumo usar alguma coisa para poder decorar isso. Então eu peguei uma atriz famosa, posso assim dizer, e peguei as iniciais do nome dela para a gente estar decorando. Vera, Fish e Fofa. Adicionei aqui um adjetivozinho. Então, ó, toda vez que for condicional, eu vou lembrar dessa pessoa aqui, Vera, Fish, Fofa, e vou recordar aqui V, F, F. Entendeu? Condicional você coloca aqui VFF e sabe que todas as outras são verdadeiras. Apenas essa será falsa. Entende aqui, ó? VFF, Vera, Fish, Fofa. É uma técnica que você sempre pode estar utilizando para decorar isso aqui muito mais rápido. Mas lembra bem, condicional só vai ser apenas uma falsa, o resto verdadeira. Quando é que vai ser falsa? Quando tiver o V e o F. Apenas nessa ordem, tá bom? Então, galera, vamos agora realizar os exercícios condicionais se e então. Como é que a gente vai fazer isso? Com base na astronomia, determine o valor lógico de V ou F.
Vamos lá, ó. Se e então. Já identificamos que tem se, então a gente já sabe que é condicional. Se a Terra é um planeta, é uma proposição. Então a Lua é um satélite, é outra proposição. Terra é um planeta? Sim, então isso aqui tem valor lógico verdadeiro. Então a Lua é um satélite? Sim, é um satélite natural da Terra. Então isso aqui é verdadeiro. A gente viu que V com V na condicional dá V, galera. Porque só tem apenas uma falsa. Lembra bem, acabei de ensinar alguns segundos atrás, né? Quando é a falsa. Mas vamos continuar. Se o Sol é uma estrela, então a Lua é um planeta. O Sol é uma estrela? Não, não. Não, na verdade não. O Sol é sim uma estrela, me enganei. O Sol é uma grande estrela, então a Lua é um planeta. Não, a gente acabou de ver que a Lua é um satélite, então isso aqui é falso. Então nesse caso, V com F igual a F, galera. Por quê? E apenas nesse caso que V com F vai dar F, porque Vera Fish fofa. Lembrou da atriz? A única condição que vai dar falso é quando Vera Fish fofa. Entendeu? Usa isso aí. Quando você lembrar da condição, você vai lembrar do VFF. Vera Fish fofa é a única condição que é falsa. Você matou logo de vez a condicional. Se e então. Próximo exercício. Se a Lua é um planeta, então a Terra é uma estrela. A Lua é um planeta? Falso. A Terra é uma estrela? Falso também, né? A Terra não é uma estrela. A Terra é sim um planeta. Então, falso com falso eu tenho valor lógico verdadeiro. A gente já sabe já. Todas as outras vão ser verdade. Se a Terra é um satélite, Terra é um satélite? Falso. Então, o Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela. Então, falso com verdade vai dar verdade. A gente nem precisa raciocinar. Já vai bater o olho e saber que é verdade, verdade, verdade. E falso, lembrando da VFF, Vera Fish fofa, que é a única condição. Tenho certeza que você pegou. Então, comenta aí. Se inscreve no canal, que vai estar ajudando bastante. E vamos agora para a próxima aula.